Fala, torcedor do São Paulo. Chega mais aqui trazendo as principais informações, novidades aqui do time do coração. Pessoal, tem reforço quente aqui de última hora para o jogo de hoje. Pessoal, vamos lá, reagir aqui os meus três primeiros corres no que a imprensa esportiva preparou. Pessoal, não já pode deixar seu like, nem como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo. Paulo entra em campo hoje à noite, 9h30 da noite, contra o Náutico no Morumbi, terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Luiz Ubeldia segue com muitos desfalques, jogadores importantes. Mas a perspectiva para um futuro próximo é boa. Para o Ubeldia, para o São Paulo, com a recuperação de jogadores, o São Paulo tem um plano para que 3 jogadores importantes estejam à disposição no próximo jogo da Conmebol Libertadores contra o Alianza Lima, daqui uma semana, na terça-feira da semana que vem. Lucas, Arboleda e Oscar. O Lucas teve um trauma no joelho, o Arboleda desgaste muscular e o Oscar também teve um problema no joelho. Os 3 jogadores estão no processo de recuperação. O Lucas é o que está mais avançado. O Lucas pode até estar em campo na próxima partida do São Paulo no Campeonato Brasileiro, na sexta-feira contra o Fortaleza. O Arboleda está na recuperação, o Oscar também, e até o Pablo Maia. O Pablo Maia teve uma lesão grave no ligamento do tornozelo, mas o processo de recuperação dele tem sido surpreendente. Talvez ele esteja nessa viagem para o Peru nessa partida contra o Alianza Lima. Provável São Paulo hoje à noite contra o Náutico, com Rafael, Cédric Soares ou Ferrarese, Juan, Alan Franco, Enzo Dias, Bobadilha, Marcos Antônio, Matheus Alves, Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva. Ontem o São Paulo divulgou o balanço de 2024, já aprovado pelo Conselho Deliberativo. Mesmo tendo uma arrecadação recorde, com uma receita total de 731 milhões de reais, o São Paulo fechou o ano com um déficit de 287 milhões de reais. Agora a dívida total do São Paulo é de 968 milhões de reais. Por esse balanço a gente também vê que o São Paulo diminuiu a dívida com alguns ex-jogadores, ex-técnicos como o Daniel Alves, o Dorival Júnior, o Rogério Ceni, quitou as dívidas com o Juscelê. O São Paulo vai tentando se arrumar financeiramente e hoje à noite tem esse jogo contra o Náutico pela terceira fase da Copa do Brasil, Mari. Rafael Prats me mandou, poxa, não lembra o Miller? Não é o Miller dos tempos modernos? Calma, Prats, o Miller jogou muita bola. O Lucas Ferreira está começando. Você sempre tendo que conter a ansiedade do Prats. É uma coisa incrível, né? Incrível, né? Eu adoro o Prats, mas às vezes ele é muito ansioso. Ele com esse negócio de tempos modernos, ele se perde. Não, eu gosto dessa. O Pedro é o Evair dos tempos modernos. Bom, hoje não pode empatar, hein? Não? São Paulo tem empatado muito, né? Empate com o Náutico em casa não será bem recebido, ainda mais nessa situação ainda de tanta insegurança em relação ao trabalho do Zubeldia, né? Mas o Zubeldia vai tocando, vai sobrevivendo, vai conseguindo os resultados, vai tirando leite de pedra, vai botando os garotos de Cotia, que você falou, ele resistiu muito em relação a isso, mas se viu diante de um dilema matemático. Chegou uma hora que ele não tinha jogador para colocar. Se ele não colocasse, ele ia colocar quem? Isso. A questão, acho que a crítica maior era de não ter usado no Paulista antes para dar uma bagagem, pensando que em algum momento ia ter que usar até pela profundidade do elenco. Mas no final deu tudo certo, que os garotos entraram, estão resolvendo. Então acho que assim... Saiu do Paulista na semifinal, sendo eliminado com pênalti mandrake. Então... Que o senhor Vitor Roque, lá, o Tigrinho se atira. O Tigrinho piscineiro se jogou? Salto do Tigrinho. Salto do Tigrinho. Mas é um São Paulo que já atravessou um momento de maior pressão, né? Vem uma situação muito boa na Libertadores. Apesar dos desfalques, é legal também ver esse processo do amadurecimento dos garotos, né? O Matheus Alves, o Lucas Ferreira, que fez o primeiro gol, o André Silva acho que tem se estabelecido muito bem, né? Com a ausência do Caleri, e ele vai ser o titular pelo menos até a janela ali, acho que tem se colocado até para ser uma alternativa até para além disso, né? Com gol e assistência em 2 jogos recentemente. Então acho que é um São Paulo que vai encontrando um caminho em meio a tanta demonstração de resiliência, porque a gente olha ali, eu até fiquei pensando, quem que seria titular hoje num cenário ideal do São Paulo? Rafael, Alan Franco, Ferreirinha... E só, né? Talvez o Enzo Dias na competição pra com o Wendel. Ali alterna muito, né? Então, assim, você está falando... Alterna muito. Assim, tá muito longe do time ideal do São Paulo, mas mesmo assim conseguiu superar um momento mais difícil. Quer completar o assunto para a gente falar do Internacional? O São Paulo ideal é muito relativo. Porque troca muito. Não tem um lateral direito titular absoluto, né? Não tem um lateral esquerdo porque... Ora joga o Wendel, ora joga o Enzo. E eu não vejo muita diferença técnica entre eles. Eu digo distância de um time ideal, não por essa
possibilidade de troca, mas pela ausência dos caras que são indiscutivelmente titulares. Do meio pra frente tá só o Ferreirinha. Mas eu entendo que, assim, que o São Paulo já tá há algum tempo sem esses caras e já encontrou um novo time titular ali do meio pra frente. Sem eles, enquanto eles não voltam, é isso, é o Ferreirinha na esquerda, é o André Silva na frente, o menino, o Lucas Ferreira, né? Mais pela direita, de vez em quando o Alves entrando pelo meio ali. É isso, o Marcos Antônio ganhou espaço no meio de campo, acho que tem jogado razoavelmente bem, junto ao Alisson. E esse é o time do São Paulo de hoje, né, dentro da realidade. Um dia, quando os outros voltarem, a gente não sabe exatamente quando, eles vão entrando e vão se readaptando à equipe. Você tem que trabalhar com elenco. Ninguém joga com 11 só, não. E o São Paulo está levando a temporada dessa forma. Vamos colocar na tela aí o provável São Paulo esfacelado que encara o Náutico pela terceira fase da Copa do Brasil. E quando a gente fala esfacelado, parece que é São Paulo Futebol Clube. Esfacelado já está dentro do nome do São Paulo, né? Porque desde o fim do Paulista não tem jogador. Rafael, deve ser isso, né? Cedric, Juan, Alan Franco e Enzo Dias. Se for com uma linha de 4 zagueiros, vai ser isso. Se inventar a linha de 3... Inventar não, né? Não, se na verdade, eu acho que o parênteses é interessante, né? O Marco, nosso editor aqui, até ficou mais... Pô, como é que fica esse parênteses? Ferreirinha e Ferrarese. Parece uma dupla sertaneja. Isso. É que o São Paulo não tem opção. Então, se não jogar o Ferreirinha, vai ter que jogar a linha de 3 com o Cedric na frente. São as duas formas que o São Paulo tem atuado nessa era de desfalques do Zubeldia. Em casa, preferencialmente, tem jogado com 2 pontos, mas talvez não tenha um deles. E aí não tem outro ponto, a não ser o Lucas, 17 anos. E aí talvez ele tenha que repetir essa formação já testada, que é a linha de 4 com o Cedric jogando um pouco mais à frente. Mas essa formação tem funcionado bem fora de casa, para jogar contra o Náutico, fechado, no Morumbi. Isso só seria utilizado num caso de emergência, não poder contar com o Ferreirinha. Aí no meio, Alisson ou Bobadilha e Marcos Antônio. Lembrando, o Marcos Antônio ele jogou só metade do último jogo, né? Não, jogou até menos, né? Jogou menos da metade, exatamente. E o Alisson que vem jogando todas, ele está claramente já caindo de isso que eu ia dizer, produção. esse é um ponto de atenção. Acho que o Alisson não tem que jogar hoje, não. Dentro do raciocínio do Arnaldo, não tem que jogar o Alisson hoje, não. O Negruti, que é da base, está lá, mas ainda sendo preparado para poder entrar em campo. E o Luan, a mesma coisa, né, Arnaldo? Que seriam alternativas ao Alisson. Ainda o Luan não vai ser relacionado, o Negruti é o único primeiro volante, mas aí que tá, né? O Bobadilha entrou bem, eu acho que esse é um jogador que pode ajudar. Útil, foi bem contra o Ceará, talvez tenha sido o melhor jogador do time no jogo contra o Ceará. E aí, se o Alisson não jogar, vai jogar a dupla Marcos Antônio e Bobadilha, embora nenhum deles seja um volante de marcação, né? É isso, né? O cobertor tá curto, né, Tio? Então você puxa daqui, as imagens que o Massini faz. É aquele cobertor que a gente usava no albergue, lembra? Que ele é... de acrílico. Ele é quadrado. Isso. Né? Então ele não cobre nem o pé... E nem o pescoço. Então você vira, você acha que vai conseguir colocar na vertical. Não vai, é isso. Esse time é o que está acontecendo. E no calor, ele é quente pra caramba. E no frio, ele não esquenta nada. Isso. Agora, mesmo com o cobertor curto, o São Paulo tem sobrevivido nas frentes, né? Atuando de uma forma razoável e ficando invicto nos dois. Sabe o que eu acho que falta? Botar aquele igual o hipostômetro, sabe? O São Paulo tá perdendo uma grande chance, cara. O São Paulo tá no lado oposto do coringar, né? O São Paulo não tá coringando, ele devia colocar ali... Pois é. Junto com a arte, né, do provável São Paulo, devia ter informação. Ó, caiu a dívida X. Pois é. Diminuindo X, pagamos Y. Que na verdade, o que eles mostraram não é exatamente isso. Eles mostraram, o balanço foi apresentado, que a dívida aumentou. Mas o balanço repete ao ano anterior, que já foi. O São Paulo não está comunicando o que está fazendo. Agora. Ninguém consegue explicar porque tem menos 8 jogadores e joga uns caras de 15 anos. Dá para explicar. Nós estamos em abril já, né? Não, é que assim, entrando em maio. É que pro torcedor, o cara da arquibancada comum, para ele é difícil entender. É difícil entender até na sua casa.
casa. Então, Você chega lá e fala assim, vamos comer uma feijoada? Não, hoje não. Aqui vai ser pão com ovo porque a gente está economizando. Aí chega no fim do ano, e aí, legal, vou ganhar um presente de Natal. Não vai não, porque a gente está sem grana, está devendo mais do que a gente estava. Mas é que nem a declaração de imposto de renda, quer dizer, o ano que já foi. Eu consigo entender, mas não é todo mundo que entende isso. Por isso mesmo. A sensação do torcedor são paulino é que ele está comendo pão com ovo há um ano. E aí chegou no fim do ano que ele falou assim, agora vai? Não foi. É isso, essa é a sensação. Tá meio ano, né? Há meio ano, não tá um ano, tá 5 meses. Não, desde quando? Não, na janela do meio do ano passado. Ou seja, estamos chegando... 6 meses. Não, meio do ano passado. Estamos em abril, estamos chegando em maio, vai ser um ano. Ah, sim, quando completar a janela a próxima janela, lá depois do Mundial, deu um ano de... O corte é esse, quando lá o Botafogo contratou o Almada, sim. Não, mas os seus o São Paulo contratou os seus argumentos vêm de acordo com o que eu estou dizendo. Não, perfeito, estou de acordo com você. É isso mesmo. Não, tá certo. É uma coisa que o São Paulo tinha que ter. Sim. Tinha que ter, evidentemente, uma comunicação clara, né? Dizer, olha, além de tudo que a gente está fazendo, vocês estão vendo os números, né? Então tinha um bolo lá, X, o bolo está caindo, caiu 3%, caiu 6%, caiu 8%, né? E a gente está colocando não sabemos. Então, talvez não façam por isso. Eu acho que essa é a sua dúvida. Não, é a dúvida de todo mundo, não sabemos. Exatamente, e acho que isso porque é que falta. tudo que foi demonstrado Porque até agora passar por isso em vão vai ser o fim, né, cara? Não, mas entendeu? Não sabemos, o que a gente sabe? Que o departamento de futebol não tem dinheiro para contratar. Sim. Então isso é uma coisa que precisa ser falada. Perfeito. Só que o departamento de futebol, eu entendo de certa forma essa situação, ele não pode desvalorizar quem está lá. Então esse elenco aqui, não é isso. Mas é aquilo. Para renovar o contrato do menino Lucas Ferreira ou do Cédric, ele precisa achar uma brecha na folha de pagamento, senão ele não faz isso. Ele não pode. Então isso precisa ser explicado. Oi. Fala, Rodrigo. Só uma coisa. O que nós temos os números é só 31 de dezembro de 24, por isso que quase 1 bilhão de dívida e tal. A gente não tenha nada atualizado nesses 4 meses, é isso, né? Tem já alguma coisa, mas não está demonstrada ou publicada ou está sendo falada por algumas, né? O quanto que o FIDIC arrecadou até agora, quanto que cada departamento está economizando. A questão, Vessone, é que, independentemente o orçamento de São Paulo 2025, ele precisa ser cumprido ipsis literis. Nenhum departamento pode gastar mais do que arrecada. A meta é fechar o ano com superávit, vendendo ou não um jogador por 500 milhões de reais. Então, essa é a realidade. Só que isso é difícil de explicar, ainda mais com um presidente que não gosta de dar más notícias, né? Então, que não necessariamente são más notícias, né? Mas é aquilo, talvez se a gente imaginar que o presidente não se sente confortável por esclarecer o ano do São Paulo, a gente pode imaginar, como os dois estão dizendo aqui, como o Tior está dizendo, que nem ele confia no plano que ele estabeleceu, certo? Porque senão ele estaria ali... Essa dúvida é que incomoda, né? É isso que deixa sob suspeição a história toda, porque se a gestão fosse mais transparente, não precisa ser 100% transparente, eu entendo. Tem coisas que você não precisa divulgar, tem coisas que você não precisa dizer. Mas, se você tem boa notícia, divulga a boa notícia. Com relação aos números do dinheiro, né? Seja mais claro, olha, o que estamos fazendo está dando resultado. A gente devia 10, alguém está devendo 9,9. Então, se a gente continuar assim, quando chegar daqui 3 anos, nós vamos dever 0,4. E aí nós vamos ter condições de investir de novo. Certo? Então, a única frase objetiva sobre isso que você está falando, a única frase objetiva foi dita pelo superintendente de futebol, Márcio Carlomagno, que disse, respondendo ao Tironi, o São Paulo só voltará a beber água limpa, ter alguma condição de investimento em julho de 2026, portanto, daqui a mais de um ano, se fizer tudo direitinho em 2025. Isso precisa ser falado. Porque não dá para você contar com coisa para esse ano.
É julho de 2026. O contrato do Zubeldia termina quando? Dezembro de 25. Nada ainda, né? Não, vão acabar, acho que vão terminar o contrato para discutir eventual permanência ou não. Ninguém vai, imagina, ainda passou agora pelo Degola. Mas aí tá. Essa seria uma outra sinalização importante, né? Não sei. Eu acho que na verdade tem que. Não, a sinalização é importante. O Casares renovou o contrato do Rogério Ceni por 1 ano e meio depois que ele passou pelo Palmeiras na Copa do Brasil. Chegou no final do ano, perdeu a Sul-Americana, o trabalho degringolou e ele... São Paulo, o balanço mostrou. Sabe quem está cobrando São Paulo? Rogério Ceni, Dorival Júnior, que saiu do São Paulo do jeito que saiu. Tá lá no balanço. O Dorival tá cobrando. Tá, claro. Tem indício. O Dorival não foi embora? Se é da outra época, tá lá. Tá lá, tem a linha Dorival Júnior. Tem a linha Rogério Ceni. Até isso é a diferença que você falou. O Vessone tá lá. Você acha que o Corinthians tá lá na apresentação do Dorival, vai anunciar quanto que ele tá devendo pro Ramon Dias, quanto é o acordo, quanto tá pagando? Não. Né? Vai, então, mas por isso o custo de uma troca, o São Paulo não o São Paulo parece estar na posição oposta, mas para provar que está, precisa mostrar. Perfeito. É isso, exatamente isso. E só uma coisa, me chama atenção porque normalmente as empresas elas fazem os balancetes, ou seja, janeiro, fevereiro e março. Na teoria, como já passou um mês de abril, daria para o São Paulo dar uma atualizadinha para o torcedor, ó, tá legal, esses 3 primeiros meses a gente fez isso. Um mês depois dos 3 primeiros meses, me parece um tempo razoável para soltar alguma coisa já num balancete trimestral, pelo menos. Aliás, ô Vessone, isso foi promessa de campanha do Júlio Casares antes de assumir. Ele fez lá um livro com 100 medidas, não sei o quê. Entre elas estava publicar os balancetes trimestralmente. Ele publicou uns 2, depois não publicou mais e está tudo bem, vamos em frente. Normalmente, às vezes demora um pouco. Às vezes o primeiro balancete trimestral sai nos primeiros dias de maio. Mesmo assim, o São Paulo não publica balancete há alguns anos já, né? Sim. Esses balancetes. Não publica. Ele não tem notícia boa para dar. A administração dele em termos financeiros, a gente pode dar, está no 4º ano. Foi um fracasso. Sim. Em termos esportivos foi razoável. Foi só apenas melhor do que vinha sendo. Exato. E aí que tá, de novo, não é por incremento em receita, que é a mesma lógica do Corinthians. Todo clube incrementa a receita. Os caras assumiram, o Casares assumiu na pandemia, não tinha receita nenhuma. Então o São Paulo bateu o recorde de arrecadação no ano passado. Todo mundo bateu o recorde de arrecadação no ano passado. Mas gastar mais do que ganha provoca déficit, dívida, aumento da dívida. Não tem segredo, né? Para qualquer empresa, economia, time, o caramba, 4, pessoa, né? E acho que a decisão do Casares, na minha opinião, é aquilo que nós conversamos ontem. Ele imaginou que pudesse ser um presidente que devolvesse o São Paulo aos tempos de conquista, não será. Conquistou uma competição importante, um título inédito, sim, vai ser lembrado. E devolvesse o São Paulo em condição de competir com os demais, não será também. Agora, se ele continuasse nessa toada, ele poderia ser o presidente que quebrou o São Paulo, né, o mandato dele. Então, ele tem 2 anos para não quebrar o São Paulo. Bom, e a história da base? O Grego, cadê o Grego? Então, não se falou, ele não falou mais nisso. Não é só ele falar nisso, não se falou mais nisso. Não sei. Cadê como é o nome dele? Marinax. Risoto a Marinax. Mas eu acho que essa questão com o Marinax, ela voltaria a ter rodada de negociação pós-temporada europeia. Vai ser agora, vão se encontrar daqui a pouquinho aí, em junho vão se encontrar. Enquanto o Ancelotti estiver vindo, ele vai estar lá, vai visitar o Grego, você vai ver. Vai ter janela aberta logo mais. Não espantaria se algum desses caras que estão entrando aí fosse negociado. Sobretudo o Ferreirão, parece o mais pronto. Dependendo da proposta. Não Antes estão tentando renovar para ele não ser comprado por algum clube nacional. Enfim, essa é a situação. Tá aí, pessoal, o São Paulo aí que realmente aí precisa hoje aí fazer um excelente jogo e, consequentemente, vencer, fazer uma excelente partida, né? Reforço de luxo, pessoal, né? O Ferreirinha aí, né? O Luan, que agora é escalação do São Paulo, né? Luan é chamado, o Zubeldia define time com mudança na Copa do Brasil. Preparação para a estreia na Copa do Brasil. Nesta terça-feira aí,
o São Paulo faz aí sua estreia na fase da Copa do Brasil e recebe o Náutico no Morumbi a partir das 21h30 no horário de Brasília. O jogo de volta aí ocorre no dia 20 de maio em Recife, né? A partida da terceira fase aí da Copa do Brasil prega-se placar agregado se estiver empatado aí após 2 jogos aí sem peso nos gols como visitante, né? A decisão vai para os pênaltis aí e o regulamento segue assim até o final, né? E aí, pessoal, o São Paulo aí tá muito forte aí com reforço de luxo aí para esse jogo, né? E você, de qual cidade vai acompanhar esse jogaço? Deixa aqui sua participação, seu palpite, né? Tô muito confiante aí para que o São Paulo estreie, né? E precisa assim dar uma resposta aí. Sabemos que esses times, quando é menores, eles querem se aparecer, né? Quer dar o seu melhor, mas o São Paulo tem que jogar com a técnica aí, tem que jogar com responsabilidade e saber que é muito feio, né, pessoal? Nem pensar nisso. O São Paulo aí tem que fazer um bom jogo aí, joga no Morumbi aí com o apoio da torcida. Realmente aí tem que fazer valer a pena cada centavo aí do seu torcedor, né, pessoal? Então, pessoal, temos aqui a escalação, né? Escrito na CBF, Luan, que estava fora dos planos do Beldia e chegou, né, a ficar afastado em todo o primeiro trimestre. Recuperou a boa forma aí física e deve ficar à disposição, né? Então aí, pessoal, reforço de luxo aí, o Luan, né, de volta aí para ajudar a equipe aí nesse jogo. Deixa aqui seu palpite. Quero agradecer a cada um que chegou até o final do vídeo, pessoal. Nos apoia, deixem seu like. Brevemente estou de volta aí trazendo mais novidades do SPFC. Link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo.